Boa noite, amigos. Esperando que estejam todos bem. Vamos estudar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 23, que tem por título Moral Estranha. Nele encontramos diversos subtítulos que a princípios parecem até estranhos para nós, vindos de Jesus, como, por exemplo, aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai os mortos enterrar os seus mortos, não vim trazer a paz, mas a espada, e tantos outros conselhos que ele nos dá, em forma de parábolas, vamos dizer assim. Citei alguns dos ensinamentos que Jesus nos trouxe de uma maneira sublimada, para que o povo pudesse interpretá-los da maneira como eles entendiam naquela época. Portanto, aparentes contradições nos textos do Evangelho não têm maior significado, a não ser aos oportunistas que usam uma ou outra imprecisão de linguagem para colocar em dúvida as lições evangélicas e assim fugir de seus compromissos com a própria consciência no esforço da renovação íntima. Não se deixe envolver pelos contratempos que você certamente encontrará no caminho. E prossiga amando e servindo, tendo a certeza que imperecível mesmo é só o bem que você faz. Se levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Porém, mais tarde, com o advento da doutrina de Kardec, que surgiu no tempo determinado nas promessas do Cristo, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que não o pôde fazer sem corrigir os erros, se defrontando com o orgulho, o egoísmo, a ambição, o fanatismo cego. Por isso Jesus foi forçado a combatê-los. Porém, nos diz Kardec, as lutas e perseguições sangrentas já passaram, e agora as que nós temos pela frente são todas de ordem moral, nos dizendo ainda que o fim delas se aproxima e que as primeiras duraram séculos e as de agora, as morais, durarão apenas alguns anos, pois a luz não partirá de um só foco, ele nos explica, mas irrompe de todos os pontos do globo, abrindo assim mais depressa os olhos dos cegos, dos que estão ignorando, dos que não estão vivendo como ele ensinou. E nós, que neste período, por exemplo, em que ele diz que é só a evolução moral, nós que seguimos essa doutrina que abre os nossos olhos para essa luta íntima, nesses momentos
que nos horizontes ainda enevoados da nossa alma desponta esse sol radioso, esse sol iluminado do Evangelho. Jesus nos estende as mãos suaves e firmes, nos convidando para os caminhos do bem. Entretanto, nos diz André Luiz, não é fácil sair da avenida larga das facilidades para entrar na trilha apertada da transformação moral. Trocarmos a paixão possessiva pelo amor que renuncia, substituindo a arrogância pela humildade. Mas não nos faltam amigos que nos incentivam, que nos ajudam, que nos intuem, como André Luiz, que veio nos afirmar: o Mestre Divino acredita em ti, ampara-te o esforço, sustenta-te a coragem, inspira-te a esperança e com uma indescritível e firme ternura, fortalece-te a fé, vacilante ainda, falando aos teus ouvidos do Espírito. Confia em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Poderia terminar aqui o nosso Evangelho, mas ele ficaria incompleto se eu não falasse de cada um daqueles ensinamentos que eu citei no início. Então, no meu próximo Evangelho, eu comentarei cada um deles de uma maneira bem clara, para que não fique dúvidas, para completar esse nosso Evangelho de hoje. E assim, meus amigos, terminando este estudo, sempre confiantes naquele querido irmão maior, desejando que Deus nos abençoe e que Jesus esteja sempre conosco, nos intuindo para acertarmos mais. Eu me despeço de vocês até o próximo Evangelho, se me for permitido. Fiquem em paz. Boa noite a todos.